Nosso Redentor vive. Amém. O nascimento de Jesus, que já foi objeto de nossas leituras, no livro de Mateus, mais precisamente no capítulo 1, do versículo 18 ao 25, vídeos gravados, vídeo 209, ele se repete no livro de Lucas, 2, de 1 a 7, como nós iniciamos esse estudo aqui. Porém, temos relatos novos, de Lucas sobre os anjos e os pastores, em Lucas 2, de 8 a 20. Observamos que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temas, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedouras. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-os divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, como os profetas já anunciaram, desde então, quando os sacerdotes, os juízes e os reis que foram se levantando e caindo, e percebeu-se a necessidade pelo Criador de todas as coisas de enviar seu Filho para remir o pecado de todos, porque só dessa forma seria possível. E nós temos aqui esses pastores como representando, como qualquer ser humano que tem lá suas mazelas, e eles identificam aqui com alegria o nascimento do Salvador, aquele que viria ser o sumo sacerdote, a ponto de remir, de justificar. Por isso as palavras encontradas na Bíblia sobre justo, justificado por Cristo. E nós temos aqui que os anjos, eles vêm e glorificam, porque eles também não são seres perfeitos como os seres humanos não são. E eles glorificam porque eles sabem, com muita precisão, talvez, que nós não atingiremos em vida essa tamanha precisão da necessidade extrema, que ele viesse para nos resgatar, para nos redimir. E Maria, é interessante que, como a maioria das mulheres, ela assunta, observa, e fala aqui que ela guardava todas as palavras, meditando-as no coração, sem muito alarde e sem também desmerecê-lo, simplesmente analisando aqueles fatos. Temos ainda, além de Lucas 2, 8, 20, também um relato sobre a circuncisão de Jesus em Lucas 2, 21, que diz que, completando os 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. A circuncisão é uma coisa interessante porque ela para praticamente de ser adotada, e alguns teólogos e teóricos também
levantam a tese de que naquela época Moisés teve, né, essa lei porque não tinha muita, como eu posso dizer, higiene, né, naquela época, imagino, naqueles tempos. Então, adotou-se esse tipo de conduta como um cuidado, né, para com o ser humano. E também significava um sinal, né? Porém, hoje nós que temos, né, Jesus Cristo como o Senhor, como o que nos resgatou, com o seu sangue nós já temos, né, esse sinal, essa marca, né? Então, algumas teorias levantadas, né, em cima disso aí, mas aqui mostra que Jesus também foi circuncidado como mandava a lei de Moisés, né? E ele veio não para excluir essa lei, mas para racionalizar com amor esses relatos. É igual aquele pai que fala o que deve ser feito, como deve ser feito por amor ao filho, e depois agora vem alguém para explicar e para racionalizar o porquê, o motivo, né, pelo qual. É igual o sábado, por exemplo, que guardava-se respeito, né, e para lembrar, né, do Criador, que você faz, acontece e chega aquele dia ali que você tira para ter essa ligação, para saber que você pode fazer tudo com as suas mãos, porém, se ele não te abençoar, de nada valerá. Não como um sacrifício, né, mas como um respeito e uma lembrança, né, como a arca significava uma ligação, uma lembrança, né. E ainda nós temos a apresentação de Jesus no templo, demonstrado aqui em Lucas 2, de 22 a 24, que diz que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levando-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, uma par de rolas ou 2 pombinhos. Coisa também que hoje não há necessidade devido o sumo sacerdote ter se sacrificado por nós, ter morrido, né? E como um cordeiro puro foi imolado, né, por nós. Temos aqui o cântico de Simeão, né, muito interessante, porque esse relato especificamente, né, feito do mesmo modo em Lucas 2, de 25 a 35, que diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava consolação de Israel, porque Israel, historicamente, nós vemos, né, que eles conquistaram Canaã, e daí os reis foram se levantando, inclusive esses que nós vamos ver depois, que é da genealogia, né, final lá de Jesus, e esses reis foram se levantando e caindo, e Israel foi corrompida, e agora vem, né, a purificação. Ele diz aqui, né, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, que era Simeão, e revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Então ele sabia que antes de morrer ele veria, né, o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com que ele, o que a lei, né, ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, né? A salvação que seria Jesus, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Teve um momento que Israel, como nos dias de hoje, ao não perceber que ele foi levantado para ser sacerdote do mundo, das outras nações, e o que foi feito por Deus através da vida dele, todos os outros povos viriam, né? Porém,
Israel se perdeu, achando que ele foi escolhido, foi eleito por ser melhor do que os outros povos, e acabou se perdendo, se corrompendo, foi parar na Babilônia escravo. E agora Jesus percebe que Deus, né, percebe que não há outra forma a não ser através do filho dele, né? E Simeão, ele percebe isso nitidamente como um profeta, né, que ele como um profeta, como uma pessoa, né, ligada a ele pelo Espírito, porque uma coisa é você temer a Deus, a outra é você ter intimidade com ele. Para ter intimidade, você precisa de um nível, né, de busca, de dedicação, porque nós somos muito falhos e Deus, ele para olhar para nós, ele precisa de ver o seu filho em nós, porque nós somos tão impuros que ele não consegue, né, olhar para nós se não for dessa forma. E ele fala isso aqui: a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, né? E estavam o pai e a mãe do menino admirando do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada, olha para você ver que interessante que ele fala, né? Profundo. Traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, né? Então Jesus teve que passar por todo esse processo para que até os dias de hoje nós olhamos e vejamos, né, quão sacrifício, quanto amor, né, e quanta dor também que ele teve que passar e viver, venciar, né, na carne. Primeiro, para ter propriedade, para falar-nos, para demonstrar-nos, né, como fazer, como ser um cristão, e também para que os próprios seres humanos, né, como diz aqui, manifestassem os pensamentos dos seus corações. E nós temos aqui um relato novo também sobre a profetisa Ana, no livro de Lucas, né, da graça, né, dela pelo menino. Em Lucas 2, 36 a 38 diz que havia uma profetisa, olha para você ver, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Então, muitas pessoas falam, disse o Senhor, Deus fala assim, é o seguinte. Então, você vê que mesmo naquela época, uma profetisa ou um profeta, né, era coisa rara. Então não é com qualquer um assim que Deus vai falando, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E que era viúva, né, de 84 anos. Esta não deixava o templo. Olha só para você ver a tamanha dedicação, né? Então diz que esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. Hoje, por exemplo, após Jesus, não há essa necessidade do sacrifício de tamanha devoção. Porém, ainda como o ser humano é muito impuro, para que ele tenha uma comunhão, para que ele tenha uma intimidade, né, com o Criador, ele precisa de um processo de se doar, né, para que ele tenha um contato, ele tenha uma intimidade maior. E isso são poucas as pessoas que conseguem, e ela tinha, né, essa dedicação aqui, né, esse tato, que ela jejuava, orava e adorava de dia e noite. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E o menino Jesus, né, aqui narra que ele em Nazaré, em Lucas 2, 39 a 40, diz que cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria,
e a graça de Deus estava sobre ele. Então, alguns teólogos, né, e historiadores falam que não tem muito relatos de Jesus do início, né, do nascimento até os 30 anos. E essa aqui é uma rara, né, descrição sobre esse período, porque ele começa o ministério com os 30 anos, até os 33, quando ele morre. Interessante que é 10 anos de preparo para cada ano de ministério. E essa experiência humana, né, até os 33 anos, faz dele ter propriedade não só como um Deus que não sabe o que é viver na pele humana, mas ele sim, ele se faz homem e passa por todo o processo para ter também essa propriedade, né? Então, quando ele fala na cruz, ele perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele não fala aquilo por acaso. E o menino Jesus no meio dos doutores, né? Aqui é descrevido em Lucas 2, de 41 a 52, que diz que, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, outro relato raro, subiram a Jerusalém segundo o costume de festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Então aqui eles encontraram ele no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando os doutores. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que cumpria eu estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Interessante a observação da mãe, né? Que guardava essas coisas como aquelas que eu disse antes no coração, e as palavras dele aqui, né? E continuando, né, nós temos a pregação de João Batista, João dando testemunho de Jesus, o batismo de Jesus e a genealogia de Jesus Cristo. Interessante essa genealogia, porque ela vem dos reis, né, que sucederam Davi, principalmente seus filhos, e todos eles, né, vem a sucessão, e eles vão caindo, se levantando e caindo e se corrompendo, né? E aí no livro de Isaías depois a gente vê uma ideia mais ou menos da necessidade, né, do Messias, que já é dito ali, já é profetizada, só ele restauraria, né? E é interessante que essa genealogia, né, que vem lá de Davi, ela vai até Adão, né, filho de Deus. Então Deus criou Adão e vem essa genealogia até chegar a Jesus. Então é muito interessante essa parte da genealogia, né? E ela vem de reis que se corromperam, que não deram conta, né, do legado de remeter o povo novamente ao Criador, e vem essa genealogia até chegar em Jesus, que tem, né, essa incumbência. É muito interessante perceber isso. Tudo no capítulo 3 de Lucas, já lido, né, por nós no vídeo, né, 210, e no livro de Mateus 1:3, que foi objeto passados, né, de estudos. Temos, por fim, neste pequeno estudo, né,
tentação de Jesus, Jesus voltando a Galiléia, iniciando sua missão aos 33 anos, como eu disse, pregando em Nazaré, sendo rejeitado, onde nasceu pelos seus, e ainda em Lucas 4, né, já estudado no livro de Mateus 4 e 13, vídeos 10 e final do 217, na verdade, vídeo 210 e final do 217. Ainda temos a cura de endemoniado em Cafarnaum, em Marcos 1, de 28 a 28, onde já lemos o que novamente temos em Lucas 4, de 31 a 37. E o vídeo 230, né, no início, fechamos esse estudo com a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas, Jesus indo a um deserto, ainda no capítulo 4 de Lucas, que também já foi visto em Mateus 8 e Marcos 1. E, por fim, o vídeo 212, né, no final desse vídeo, e início do vídeo 30. Então é interessante, na verdade, início do vídeo 230. Não, vídeo 30, esse é no final desse vídeo 212 e o início, né, do vídeo 230. Então como a gente tem essa ideia da genealogia, né, de Gênesis até Apocalipse, a gente vem estudando e vem vendo cronologicamente essa sequência para ter um entendimento, porque você não consegue entender um livro se você pegar só uma parte dele e fazer uma leitura. Você tem que ter uma sequência cronológica, por mais que eu sei que alguns livros aqui cronologicamente, às vezes, eles não têm uma ordem perfeita, mas a ideia, né, o sentido é muito interessante você perceber nessa sequência, para você ter uma ideia dos fatos muito mais interessante do que simplesmente você pegar, né, um dado e ler ele como se fosse um todo. É isso aí. Deus continue, nos abençoe.